o erro de julgamento de um mecânico. Não estava tão movimentado, aí me ofereci para ajudar os rapazes. Leva a um desastre em pleno voo. Para descobrir mais tarde que algo que eles fizeram, um avião que eles haviam trabalhado caiu, isso deve ser um verdadeiro inferno. Eu chego aqui? Uma manutenção mal feita leva a uma luta de vida ou morte no céu. Hammer 17, problema de equilíbrio extremo. 3 pilotos perderam a vida por causa de um parafuso, uma porca e uma cupilha. Às vezes, a falha de uma pequena peça do avião pode levar à tragédia. 3 quedas que revelam a importância de seguir procedimentos de manutenção adequados. Em cada um desses casos, o avião foi totalmente perdido por causa de um parafuso. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Erros de manutenção. O voo 2574 da Continental Express se aproxima do final de sua viagem de 1 hora de Laredo para Houston, no Texas. Há 11 passageiros a bordo. 2574. Eles vão trazer todo mundo na 26 ou 27. Tudo bem. Os pilotos preparam o Embraer 120 Brasília para o seu segundo pouso do dia. O comandante, Brad Patridge, tem apenas 29 anos. O copiloto, Clint Rodosovich, tem 43 anos. Juntos, os dois têm quase 16 mil horas de voo. Está descendo rápido. Parece o ônibus espacial. Em segundos, a descida constante da aeronave Stall. torna-se uma queda livre e descontrolada. O voo 2574 mergulha por quase 4.000 metros e atinge o solo a uma velocidade superior a 480 km por hora. O que vemos no chão não é reconhecível sob nenhuma forma como sendo um avião. A aeronave destroçada caiu no meio de um campo cerca de 1 hora a oeste de Houston, no Texas. Todas as 14 pessoas a bordo estão mortas. Uma equipe de investigadores da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes, chega ao local do acidente. Eu fiquei um pouco assustado quando vi os destroços. O avião foi destruído e não havia muito o que examinar. As caixas pretas são encontradas e levadas às pressas para a sede da NTSB em Washington. A extensão dos destroços dá aos investigadores informações muito necessárias. Eu vi que a cabine de comando estava lá, a fuselagem estava lá. A asa esquerda havia se dobrado sob a asa direita. E uma parte do estabilizador vertical estava lá. Mas o estabilizador horizontal estava faltando. O Embraer 120 é chamado de avião com cauda em T, porque o estabilizador horizontal fica em cima da cauda. Esta peça foi encontrada a mais de 165 metros do campo de destroços. Alguém pode me ajudar a entender isso? Aquilo me fez acreditar que definitivamente o avião se desfez em voo. Acho que a cauda saiu a cerca de 2.700 metros. Começamos a olhar para as superfícies fraturadas do estabilizador vertical. As bordas estão irregulares, indicando que a cauda foi arrancada repentinamente.
E há outra pista. Notei que o bordo de ataque do estabilizador horizontal do lado esquerdo estava faltando. O bordo de ataque é uma peça arredondada que permite a passagem do ar sobre o estabilizador e mantém o avião estável. Uma pergunta importante era qual foi a primeira parte que saiu do avião. Porque muitas vezes o evento inicial será encontrado nas primeiras partes que se soltam do avião em um rompimento em pleno ar. O bordo de ataque não está próximo ao local do acidente. Encontrá-lo será a chave para descobrir o que aconteceu com o voo 2574. À medida que socorristas vasculham a área, os investigadores recebem uma cópia da gravação de voz da cabine do laboratório de Washington. Verificação de rádio? Verificação de rádio. Eu posso ouvir alto e claro. E eu ouço você. Muito bem, vou pegar as informações. Tudo bem? A maioria das gravações soa rotineira. Jetlink 2574, informe seu rumo. 050. Não há indícios de problemas, até que... Está descendo rápido. Parece um ônibus espacial. Surge um ruído nos motores. E os alarmes de alerta de voo disparam. E toda a conversa termina. A gravação diz aos investigadores que os pilotos não receberam nenhum aviso prévio do mergulho do avião. O evento foi extremamente rápido. Acho que não havia nada que a tripulação pudesse ter feito. A análise do gravador de dados de voo confirma essa conclusão. Nós não vimos nada em comum sobre o acidente até um instante em que tivemos o mergulho. A causa do acidente permanece um mistério. Os investigadores terão de encontrar o bordo de ataque faltante para descobrir o que deu errado. A peça procurada tem 3 metros de comprimento. Os investigadores calculam que ela deve estar em algum lugar de uma área de 12 quilômetros quadrados. Estávamos fazendo buscas pela área e depois de vários dias ficou difícil. Grupos de voluntários locais estavam sobrevoando o local. A peça não pôde ser encontrada em lugar algum. Está em algum lugar por aqui. Nos dias seguintes, fomos a essa área e criamos uma grade para poder procurá-lo. Procuramos por ele nos 4x4 e no helicóptero. No terceiro dia, a investigação finalmente avança. Estávamos voando sobre o interior do Texas, sobre uma área de pastos, e de repente o piloto sentado ao meu lado disse: "Acho que eu estou vendo." Nós ficamos empolgados. Em um acidente, você quer dar o seu melhor para entender o que aconteceu. E se não achássemos a peça principal, sempre haveria dúvidas. O estado do bordo de ataque suscita mais perguntas. Os orifícios da superfície inferior do bordo de ataque eram alongados e estavam rachados, como se tivessem sido puxados pelos prendedores. Mas os furos que prendem a peça ao topo do estabilizador parecem bem diferentes. As evidências indicaram que os furos na parte superior do bordo de ataque estavam completamente limpos, sem alongamento e sem danos. Olha, os parafusos em cima. Parecia que não havia parafusos presos na parte superior do bordo de ataque do estabilizador horizontal. Os investigadores agora precisam responder 2 perguntas. Primeira, por que os parafusos estavam faltando? E segunda, perder isso poderia causar a queda do avião?
Com todas as peças do voo 2574 da Continental Airlines agora recuperadas, a investigação é transferida para a sede da NTSB em Washington. Os investigadores primeiro precisam descobrir como o bordo de ataque esquerdo, encontrado a quase 1,5 km do resto da seção da cauda, está conectado ao acidente. Queríamos ter certeza de que entendíamos qual era o movimento do avião depois que o bordo de ataque do estabilizador se desprendeu. O estabilizador horizontal é como uma asa de cabeça para baixo. Ele empurra a cauda para baixo, enquanto as asas a erguem. Reduzir a força descendente no estabilizador eleva a cauda e faz um avião inclinar para baixo. As simulações de engenharia sugerem que a perda de apenas um bordo de ataque mudaria a aerodinâmica o bastante para enviar o avião em um mergulho catastrófico. Se existe um componente da asa que você não quer perder, é o bordo de ataque. Para saber por que o bordo de ataque pode ter se soltado durante o voo, os investigadores examinam os registros de manutenção da companhia aérea e fazem uma descoberta intrigante. Na noite anterior ao acidente fatal, as equipes de manutenção repararam as bolsas pneumáticas do avião. As bolsas pneumáticas são bexigas de borracha que, quando infladas, quebram o gelo nas asas e na cauda. Nós queríamos conversar com todos os mecânicos, supervisores e inspetores que participaram dessa atividade. Os investigadores conversam com duas equipes de manutenção. O turno da noite, que iniciou o trabalho, e o turno da meia-noite, que o finalizou. Substituir as bolsas envolve remover o bordo de ataque, retirar a bolsa antiga e substituí-la por uma nova. A peça inteira é então aparafusada de volta ao estabilizador horizontal. O inspetor do turno da noite, Troy Anderson, deve supervisionar a sua equipe quando eles removem os parafusos que mantêm os bordos de ataque no lugar. Mas naquela noite, ele não estava apenas supervisionando sua equipe. Tivemos algum tempo para ajudar. Subimos até o estabilizador para começar o trabalho. O mecânico começou a trabalhar por baixo e o inspetor se ofereceu para subir e tirar os parafusos de cima. Mas quando o turno da noite termina e o turno da meia-noite começa, os mecânicos do turno da noite não tinham terminado de remover os parafusos desgastados no bordo de ataque no lado direito. E parecia que eles não conseguiram terminar os dois lados. Com o trabalho bem atrasado, Adam Dillon, o supervisor do turno da meia-noite, tomou uma decisão crítica. Pessoal, esqueçam o lado esquerdo por essa noite e vamos tirar este avião daqui. Então seus mecânicos não fizeram trabalho algum no lado esquerdo? Não, nós não tocamos nele. Depois de trocar a bolsa pneumática apenas no lado direito, a aeronave é rebocada até o portão para o primeiro voo do dia. 3 horas depois, o bordo de ataque esquerdo se solta. Os investigadores suspeitam que os parafusos foram removidos da parte superior do bordo de ataque esquerdo e nunca foram substituídos. Eles conversam com Troy Anderson novamente. Então de que lado você trabalhou, Troy? Apenas o direito? Ambos. Veja, quando eu saí, o plano era fazer os dois. O inspetor subiu na plataforma e começou a ajudar os mecânicos. Esse não é o trabalho dele, não era o papel dele. Não foi uma boa ideia. Para piorar a situação, ninguém registrou que os parafusos foram removidos pelo inspetor. O turno da meia-noite não fazia ideia de que o bordo de ataque precisava ser fixado no lugar. Em uma troca de turno, essa é uma das coisas essenciais. Você tem um registro que todos podem consultar e não foi feito.
Os investigadores agora sabem que uma falha na manutenção de rotina causou a queda do voo 2574. O peso das últimas palavras do copiloto Rodozovic agora é tragicamente claro. Está descendo rápido. Parece o ônibus espacial. Os pilotos aumentaram sua velocidade, colocando um estresse adicional no estabilizador horizontal. O avião se desfez na velocidade mais alta que alcançou desde que a manutenção foi feita na noite anterior. As forças aerodinâmicas eram muito altas e eram suficientes para dobrar o raio do bordo de ataque para baixo, porque não estava mais preso na parte superior da cauda horizontal. E então eles dobraram para baixo, a ponto de finalmente o ar adiante ter força suficiente para soltá-lo. A aeronave caiu na terra a impressionante velocidade de 515 km por hora. Na voz da cabine de comando, os pilotos não dizem nada depois que isso acontece. Provavelmente estavam incapacitados. É muito violento. No relatório final, a NTSB culpa a Continental Express por não garantir que os mecânicos e inspetores preenchessem os papéis corretamente. Esse foi um acidente evitável. Se eles tivessem seguido rigorosamente os procedimentos, esse acidente não teria acontecido. Como resultado do acidente, as companhias aéreas agora usam sistemas computadorizados para rastrear meticulosamente o trabalho dos mecânicos. Foi um passo importante na evolução da segurança aeronáutica e da segurança das peças. Foi um avião pequeno, mas com grande impacto. Quando um jato de carga perde o controle após a decolagem. Emery 17, emergência! Emery 17, repita isso. Os investigadores encontram o menor dos culpados. Aeroporto Mather, em Sacramento, Califórnia. Veio de carona de Dayton, não é? É claro que eu vim. O comandante Kevin Stables está se preparando para pilotar o voo 17 da Emery Worldwide. Seu copiloto é George Land. Inspeção concluída. Portas de carga fechadas. Juntando seus pilotos está o engenheiro de voo Russell Hicks. Eles voam de Sacramento para Dayton, Ohio, em um avião de carga DC-8 de 30 anos de idade. O DC-8 era um avião fantástico. Aquela coisa foi construída como um tanque. Era para pilotos de verdade, era preciso muito trabalho e também muito esforço físico. $80 nós. Profundores checados. V1. Rodar. Quando a roda do nariz sai do chão, o DC-8 se inclina mais acentuadamente do que o esperado. Cuidado com a cauda. A decolagem repentina é rapidamente seguida por uma inclinação súbita à esquerda. O centro de gravidade está fora do limite. Eles precisam retornar ao aeroporto o mais rápido possível. Emery 17, emergência. Emery 17, repita isso. Emery 17, temos uma emergência. Você vira, eu empurro. O DC-8 começa a subir novamente. Emery 17, problema de equilíbrio extremo. Empurre. Empurre para frente. Em um esforço desesperado para nivelar o avião, eles exercem força máxima no manche. Potência. Mais? Sim. Virando à esquerda. O avião começou a fazer as manobras de mergulhar e subir, mergulhar e subir. Você vira, eu empurro. Então agora temos 3 pilotos tentando trabalhar em harmonia. Isso é bom do ponto de vista de gerenciamento de recursos na cabine de comando. Estamos afundando. Nós estamos descendo, pessoal. Tudo bem, tudo bem.
Agora a pista está à vista. Mas já é tarde demais. O voo 17 da Emory colidiu com um ferro velho, 1,5 km a leste do aeroporto Mather de Sacramento. Todos os 3 tripulantes estão mortos. Investigadores da NTSB vasculham um campo de destroços com aproximadamente 140 metros de largura e 400 metros de comprimento. A equipe rapidamente faz uma descoberta crucial. Muito bom, pessoal. Encontramos o gravador de voz na cabine e o gravador de dados de voo, o que realmente acelerou essa parte da investigação. A análise das caixas pretas pode ser feita rapidamente. Contudo, no local, a busca é árdua. Era basicamente uma zona de guerra, porque o avião havia colidido com esse ferro velho de automóveis. Ainda havia automóveis, peças de carros e peças de avião fumegando. À medida que as equipes no local continuam examinando os destroços, os agentes seguem outras linhas de investigação. Falei agora com o controlador de tráfego aéreo. Ele me diz que os pilotos alertaram por um problema do centro de gravidade após a decolagem. Emory 17, problema de equilíbrio extremo. Parece um problema com a carga. A equipe verifica se a carga foi distribuída corretamente. Parece mais leve que o normal, mas dentro dos limites do centro de gravidade. Fica claro que não houve problema na distribuição de carga. E não há evidências de que a carga tenha deslizado após a decolagem. As amarrações parecem boas. A questão é que, se não havia um problema com o compartimento de carga, por que os pilotos relataram um problema com seu centro de gravidade? Em busca de uma nova pista. Muito bem. A equipe se volta para o gravador de voz da cabine do avião. Direito, confere. Verificação de táxi concluída. Quando você ouve, é claro que eles são muito profissionais. Eles estão fazendo a verificação. Eles respondem apropriadamente e tudo parece estar normal. A velocidade no ar. Confere. 80 nós. 80 nós. Profundores checados. V1. Rodar. Cuidado com a cauda. O comandante está preocupado com o fato de estarem subindo muito rápido. Vamos voltar. Está bem. O que eu estou tentando é fazer a posição do avião coincidir com os profundores. É por isso que estou colocando e inclinando. Espere. O que disse sobre os profundores? Os profundores, localizados na parte traseira do estabilizador horizontal, controlam a arfagem da aeronave. Quando inclinados para cima, o fluxo de ar lança o nariz do avião para cima. Quando os profundores se movem para baixo, o nariz também abaixa. Os investigadores se perguntam se eles não funcionaram corretamente. Se o seu profundor não estiver onde pensa que está, um avião pode decolar sozinho. Eles analisam o gravador de dados do voo 17 em busca de informações sobre o desempenho dos profundores. Vejam isso aqui. O copiloto empurrou o manche para frente e os profundores não responderam. Vejam isso. Empurre para frente! Por que aquele profundor estava erguendo o nariz quando o comando do piloto era baixar o nariz? Os investigadores reexaminam o conjunto do profundor recuperado em busca de sinais de falha. O profundor não era acionado hidraulicamente, tudo era analógico, com cabos e polias. Algo estranho nas hastes chama a atenção deles. Por que a direita não está danificada como a esquerda? A haste do profundor esquerdo está bem envergada, como seria de se esperar. Mas a haste do profundor direito não está. A haste de comando é uma parte essencial do mecanismo do profundor.
Quando o piloto move o manche, a haste empurra o profundor para cima e para baixo. Então esta é a haste em questão, e seria presa com uma porca, um parafuso e uma cupilha que a travaria no lugar. A haste direita nem estava conectada. A ausência de danos na haste do lado direito sugere que ela se soltou antes da queda. A pergunta é: por quê? E essa foi a causa do acidente? Os investigadores precisam descobrir o que causou a desconexão de uma haste do profundor do voo 17 da Emery Worldwide. Eles vasculham os registros de manutenção para ver se algum trabalho foi realizado no conjunto do profundor direito. Parece que o avião passou por uma grande reforma apenas 3 meses antes do acidente. Os profundores, as hastes de controle, o leme e a aba. Tudo isso foi removido para revisão e então reinstalado durante essa verificação muito abrangente e invasiva. Durante a manutenção programada, os amortecedores do profundor do avião foram trocados. Eles são uma parte essencial do estabilizador horizontal e ficam perto da haste de controle. Uma das coisas que você sempre olha é a última coisa que tocou no avião. Pode me mostrar como troca os amortecedores nesse DC-8? Eu chego aqui. Os investigadores conversam com o mecânico que realizou a troca do amortecedor do profundor do voo 17. E desacoplo do profundor. Uma das coisas que os mecânicos vivem procurando é uma maneira mais fácil de executar as funções pelas quais são responsáveis. Parece complicado. Já desconectou os profundores para não atrapalharem? Bom, não devemos fazer isso. Certo, eu sei. É difícil fazer? Uma maneira fácil de fazer isso é soltar a haste de comando, removendo o parafuso, a porca e a cupilha. E permitir que a aba do profundor flexione para baixo. Isso torna mais fácil e rápida a substituição desse amortecedor. Bom, isso foi fácil. Você faz dessa maneira em um trabalho real? Como eu falei, não podemos fazer isso. Certo. Já fez esse procedimento? Olha, eu segui o manual. Um mecânico jovem e relativamente inexperiente, trabalhando sozinho no fim de semana, fazendo algo que nunca havia feito, sem ninguém para pedir conselhos e nem para lhe fornecer orientação ou supervisão. Está bem claro que houve. Os investigadores acreditam que o mecânico cometeu um erro simples, porém fatal, durante essa manutenção de rotina. Acredito que, quando esse trabalho foi feito no amortecedor, ele simplesmente colocou a haste, colocou a porca nela e esqueceu de colocar a cupilha na porca. Nas 12 semanas que antecederam o acidente, toda vez que o voo 17 decolava, a porca se soltava um pouco mais, até cair completamente. $80 nós. Na noite do acidente, a haste direita finalmente se solta. E o manche não pode mais controlar o profundor. À medida que o avião acelera ao longo da pista, as forças na cauda aumentam. A haste de comando do profundor se move para cima, forçando a catraca contra a haste e travando o profundor, o que deixa o avião com o nariz para cima. Cuidado com a cauda. Potência! O profundor travado sela o destino da tripulação. Potência! Vamos lá! Vamos! No relatório final,
Os investigadores da NTSB recomendam que as companhias aéreas mantenham melhores registros de todos os procedimentos de manutenção para garantir que nenhuma etapa seja perdida. A Emery Worldwide também é apontada como responsável. A Emery disse, bem, este é o primeiro acidente fatal que tivemos em 50 anos, basicamente naquela época. Bem, isso é ótimo, mas 3 pilotos perderam a vida por causa de um parafuso, uma porca e uma cupilha. Mas antes que o relatório seja publicado, a empresa é fechada. No fim das contas, quando tudo foi dito e feito, a FAA veio, suspendeu o certificado e aterrou a companhia aérea. Se você tem qualquer situação de manutenção menos que perfeita, você tem não só um avião perigoso, mas essencialmente um acidente esperando para acontecer. Um turbohélice desaparece no Mar do Norte. E a investigação que se segue descobre um império criminoso a meio mundo de distância. 6.700 metros acima do Mar do Norte, Knut Tveiten e Finn Peterberg pilotam o voo 394 da Partner, fretado de Oslo, na Noruega, para a cidade alemã de Hamburgo. 124, decimal 55, by Partner 394. E o jantar, como estava? Delicioso. Os 2 pilotos são amigos e ambos estão perto de se aposentar. O avião que eles estão pilotando é um bimotor Convair 340, uma aeronave popular para rotas mais curtas como esta. Há 50 passageiros a bordo. E tem sido um voo normal até agora. Mas então... o avião sofre um choque repentino e violento. E começa a rolar. O controle de tráfego aéreo percebe que não só o Partner 394 está fora do curso, como está caindo do céu. Partner 394, Torre de Copenhague, informar novo nível de voo. Por favor, informe o novo nível de voo. Informe o novo nível de voo. O voo 394 desaparece do radar. Ele caiu no mar a quase 21 quilômetros ao norte da costa da Dinamarca. As equipes de resgate encontram destroços e corpos. Todos os 55 passageiros e tripulantes estão mortos. É a maior perda de vidas envolvendo uma companhia aérea norueguesa. Investigadores da Comissão Norueguesa de Acidentes Aéreos examinam imagens de sonar do fundo do mar, procurando por destroços. Era evidente que a aeronave havia se desfeito no ar. Ela não atingiu o mar inteiro. Os gravadores de voz e dados do avião são recuperados do fundo do mar. Ambas as caixas pretas estão danificadas. Vamos ver o que temos. Embandeiramento automático. Armado e 2 verdes. Mas por algum motivo, o gravador de voz parou de gravar pouco antes do avião decolar. Bem, ele havia gravado a conversa no chão, mas assim que os motores mudaram da rotação normal para a decolagem, ele parou de funcionar. Então isso foi uma decepção para nós. O gravador de dados de voo também não ajuda. É um modelo analógico básico que falhou em registrar muitos dos parâmetros que foi projetado para registrar. Usava uma tira de metal que girava e alguns marcadores arranhavam a superfície de metal, um pedaço de metal. O gravador é enviado ao fabricante americano para análise posterior. Enquanto isso, os investigadores reconstroem minuciosamente o avião da Partner.
A reconstrução é como montar um quebra-cabeça. Ela ajuda os investigadores a concentrarem a investigação em áreas que precisam ser examinadas e talvez priorizem a investigação. A equipe percebe danos causados pelo calor no estabilizador da cauda. O que significa que estava fletindo, porque desenvolve calor, onde sofre fadiga. Para saber por quê, os investigadores identificam um mecânico que inspecionou o avião na manhã em que ele caiu. Eles descobrem que um dos principais geradores do avião não estava funcionando. E como 2 unidades de força são necessárias em voo, os pilotos improvisaram usando a unidade auxiliar de força, ou APU. Usaremos a APU para alimentar o sistema CA do lado esquerdo. A APU é um gerador reserva dentro do estabilizador traseiro, diretamente abaixo da cauda. Em circunstâncias normais, é usado apenas para fornecer energia em solo. A APU está ligando. Quando os investigadores inspecionam a APU, fazem uma descoberta importante. Um dos 3 suportes que conectam o gerador ao avião está quebrado. Isso pode ter adicionado uma vibração considerável à parte traseira do avião. Mas o aumento da vibração causou o misterioso mergulho da aeronave no mar? Para determinar se a vibração da APU quebrada derrubou o voo 394 da Partner, o metalurgista Terry Hislett testa a peça que falhou. Minha reação inicial foi que a solda estava ruim. Provavelmente foi inapropriada. Pude ver as marcas de impacto e as marcas de progressão nela, que mostraram que não falhou no último voo. O conjunto da APU partiu-se muito antes do voo 394 decolar. É ruim. Mas como isso afetaria o desempenho do avião? A APU não passa de um grande giroscópio com uma quantidade enorme de energia quando está em rotação. E se essa energia é transmitida pelo ambiente, a fuselagem e a estrutura, ela poderia impactar todo o padrão de vibração da cauda. Com o suporte quebrado, as vibrações teriam sido ampliadas. Mas os investigadores ainda não conseguem determinar se isso bastou para derrubar o avião. À medida que a fuselagem recuperada toma forma, há uma pista promissora. 2 painéis do estabilizador do avião estão faltando. Vimos que o leme havia sido rasgado em 2 partes principais e que algumas estavam faltando. Em particular, faltavam as portas entre o estabilizador e o leme. As portas dão aos mecânicos acesso a contrapesos dentro do leme, que controlam o seu movimento. Se o leme se mover violentamente demais de um lado para o outro, os pesos também o farão. Encontramos peças suficientes para mostrar que estava batendo nessas portas. E os primeiros componentes que se soltaram foram essas portas. Os investigadores concluem que a 6.700 metros, essas portas foram derrubadas porque os contrapesos dentro do leme balançavam violentamente para frente e para trás. A pergunta é: por que a cauda estava se movendo com tanta força? A APU com um conjunto de suporte dianteiro por conta própria, rodando em voo, não faria a aeronave se desfazer e a cauda se desfazer. Tinha que haver fatores adicionais lá para que isso ocorresse. Na esperança de respostas, os investigadores examinam o histórico de manutenção do avião. Onde o trabalho foi feito? Eles descobrem que 2 meses antes do acidente, um mecânico substituiu um dos 4 parafusos que conectam o estabilizador vertical à cauda do avião. Esses 4 parafusos são tudo que mantém a cauda presa à fuselagem. Incrivelmente, todos os 4 foram recuperados nos destroços.
E uma análise minuciosa fornece uma descoberta assustadora. Entre os 4 parafusos, apenas um é uma peça certificada. Concluímos que 3 dos conjuntos não eram originais. Não eram certificados. A análise metalúrgica confirma que os 3 parafusos defeituosos foram tratados termicamente de maneira incorreta quando foram fabricados. Você tem algo para mim? Aham. Eles atendem a apenas 60 das exigências de resistência. Eles não eram duros o suficiente. Inacreditável. Uma imagem do que aconteceu com o voo 394 finalmente surgiu. O acidente foi causado por uma trágica combinação de eventos. No dia do acidente, os pilotos mantiveram seu avião operacional usando a unidade auxiliar de força durante o voo. A APU está ligando. Eles não faziam ideia de que o conjunto da APU estava quebrado e que acrescentou vibração considerável à cauda. Para piorar a situação, os 3 parafusos não certificados que seguravam a cauda no lugar adicionaram ainda mais vibração. Se os 2 itens soltos começarem a vibrar na mesma frequência, uma vibração estará alimentando a outra. Estarão se alimentando e se tornando cada vez pior. As vibrações podem ter feito o avião se desfazer. As vibrações combinadas fizeram com que a cauda solta balançasse violentamente, travando o leme para a esquerda e forçando o avião a rolar acentuadamente à esquerda. O rolamento é tão extremo que os contrapesos da cauda derrubam as portas. Então o avião começa a se desfazer. A tripulação não teve nenhuma chance. Os investigadores concluem que o voo 394 da Partner caiu do céu porque 3 dos 4 parafusos que seguravam a cauda no avião eram falsificados. O relatório norueguês causa uma onda de choque em todo o setor e levanta uma questão assustadora. Quantas peças colocadas em aviões ao redor do mundo são falsas? Nos Estados Unidos, a FAA toma medidas e lança uma grande investigação sobre fornecedores de peças. A operação expõe um vasto mercado negro de peças de reposição. Em alguns casos, milhares de peças gastas e inferiores são maquiadas para parecerem novas. Mais de 100 revendedores de peças são presos nos Estados Unidos. Toda essa condenação serviu para sermos capazes de elevar o nível de consciência. Não apenas do problema, mas também das graves consequências se você se dispõe a arriscar a vida de alguém. A Administração Federal da Aviação institui um sistema muito mais rigoroso para documentar peças de avião. E as companhias aéreas agora enfrentam acusações criminais se aceitarem conscientemente peças não aprovadas. Confiamos em nosso pessoal da manutenção. Colocamos nossas vidas em suas mãos em todos os casos e 99% do tempo eles são dignos dessa confiança, mas de vez em quando a natureza humana assume o controle e acabamos com algo parecido com esses 3 acidentes, cada um dos quais é simplesmente arrepiante.